Bem, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar novamente de conjuntos, é a parte 2, né? Na primeira parte a gente aprendeu como que a gente monta um conjunto, a gente viu como que a gente pode representar esse conjunto, a representação pode ser da forma implícita ou da forma explícita, ou seja, a forma explícita é aquela em que a gente vai enumerando, e a forma implícita em que a gente coloca no formato matemático, em que a gente trabalha com a propriedade daquele conjunto, né? A gente também aprendeu relação de pertinência, relação de inclusão, né? Vimos alguns conjuntos especiais, como, por exemplo, o conjunto vazio. Também vimos alguns conjuntos que nós utilizamos no dia a dia, os conjuntos naturais, inteiros, reais, racionais, né? E irracionais, acabei falando dele também. E, bem, foi isso. Então, na aula de hoje, a gente vai falar de um outro conjunto que é especial, que é o conjunto universo. Depois nós vamos aprender como representar um conjunto em forma de diagrama, que é chamado de diagrama de Venn. Depois que a gente fizer isso, a gente vai apresentar, eu vou apresentar para vocês algumas operações e propriedades, e depois nós vamos falar de algumas identidades básicas de conjuntos, certo? Vocês estão vendo a aula inteira e a minha fotinho, não é isso? Vocês estão vendo? Isso. Perfeito. Só para confirmar. Então, vamos lá. Exemplos. Eu tenho dois conjuntos aí. O primeiro conjunto é o conjunto D, que é o conjunto formado por todos os x, tal que x pertence aos naturais, e ele é maior ou igual que 5. E o conjunto A, que é o conjunto formado pelos elementos x, que são naturais, e, além disso, o quadrado. Professor, não está aparecendo a tela. Professora, a senhora está apresentando alguma coisa. Não está aparecendo na tela, não, professor. Não está apresentando a tela? Não está aparecendo a tela? Não. Tá, não. Eu dei até F5 aqui que falaram que tá apresentando, eu fiquei até... Não está apresentando a tela? Eu também. Eu fechei, entrei aqui a reunião. Apenas Então, só vamos imagem. lá. Calma. Vamos resolver o problema. Não tem problema que como foi o primeiro, né? Ainda bem que eu perguntei, né? Imagina, no meio da aula, ainda bem que eu estava na primeira aba em que só tem meu nome. Vamos lá. Vê se está aparecendo para vocês. Calma aí. Está aparecendo para vocês? Agora tá. Agora tá aparecendo. Perfeito. Então, vamos lá. Então, tudo que eu falei para vocês, tá? Até agora, eu estava na primeira transparência, que era essa daqui, onde tem meu nome, e-mail e data, tá? Então, assim, não tinha nada de demais. Aí, falei do conteúdo, que está aqui, a segunda parte, então não vou nem repetir. E continuei aqui. Então, esse aqui são os exemplos que eu estou tendo, em que eu tenho dois conjuntos D e A. D é o conjunto formado por todos os x, tal que x é natural e x é maior ou igual que 5. E o conjunto A é formado por todos os x, tal que x é natural e x ao quadrado é igual a 36. Bem, ambos colocar. Quem seria D? Quais seriam os elementos que pertencem ao que 5? Alguém tem ideia? Professor, você pode repetir, porque travou? Eu quero saber quais são os elementos do conjunto D, tá? Que pertencem aos naturais e são maiores ou iguais a 5, na forma explícita, ou seja, enumerando esses elementos. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7 e assim vai. Certo? Ok? E quem seriam os elementos do conjunto A? 6. Apenas o 6.
certo? Porque teria que ser mais ou menos 6, porém, menos 6 não é natural. Ok? Beleza. Uma outra notação que eu poderia simplificar seria o seguinte. Eu poderia pegar esse D e escrever da seguinte forma. X pertence aos naturais, tal que X é maior ou igual que 5. Concordam comigo que esse conjunto que eu acabei de simplificar, ele representa a mesma coisa do conjunto D descrito acima? Sim ou não? Sim. Ok. A da mesma forma. A também eu posso escrever da seguinte forma. X pertence aos naturais, tá que x ao quadrado é igual a 36. Nessa outra notação, eu consegui simplificar o meu T. Certo? Opa. Eu consegui simplificar o meu conjunto D e o meu conjunto A, onde eu tenho D dessa forma e A eu tenho dessa forma, certo? Ok? Tudo bem? Ok. Beleza. Então, eu vou agora definir o que seria um conjunto universo. Porque uma vez que eu conseguir colocar numa outra notação, que é essa notação mais simplificada, eu posso agora definir o que é um conjunto universo. O conjunto universo é aquele que contém todos os conjuntos que estão sendo considerados em um dado contexto. Então, por exemplo, se eu faço a notação A é igual, X pertence a U, esse U é o conjunto universo, tal que tem uma propriedade P, tal que X tem uma propriedade P. Então, eu vou dizer o seguinte, que o conjunto A, ele está constituído por todos os elementos X que pertencem ao meu conjunto U, que é o meu conjunto universo, tal que X pertence a P de X. X tem a propriedade P. Ok? E aí, a gente, então, consegue ver, naquele exemplo anterior, quem seria o conjunto universo tanto para o conjunto D quanto para o conjunto A. Qual seria o conjunto universo? Naturais. Perfeito, os naturais. Então, aí. Depois que a gente representa o conjunto universo, a gente começa a querer representar de forma visual os conjuntos, né? A gente aprendeu a representar da forma implícita e explícita, e agora a gente começa a pensar em como a gente poderia representar de forma visual. E aí, eu tenho o seguinte, diagrama de Venn é o seguinte, qual é a característica? Representação visual de conjuntos, suas operações e relações. Qual é a referência histórica? Matemático inglês chamado John Venn, do século XIX. Espera um instantinho, gente. Pode, eu estou fazendo assim. Eu estou gravando aula, Ana. Desculpa, gente. Ainda vai sair na aula, dando esporro na minha filha. Pô, tô eu fazendo os gestos, não entende, gente? Como é que pode? Vamos lá. Representação visual. Como que a gente vai representar isso de forma visual? Como que a gente vai representar o conjunto universo U, né? E os conjuntos nele assim, que estão pertencidos, né? Que pertence a esse conjunto. Então, todo conjunto que é representado pelo conjunto universo, ele vai ser dado representação visual pelo retângulo. E os subconjuntos, que são os conjuntos que estão dentro desse conjunto, né? Eles vão estar representados com região circular, dentro do retângulo, certo? Então, sempre vai ser uma representação circular que está dentro do retângulo. Então, visualmente, a gente tem exatamente isso. Eu tenho um conjunto universo, que é dado por um retângulo, e o meu conjunto, o meu subconjunto desse conjunto universo, vai ser representado dentro do U de forma circular. Ok?
Beleza. E aí, por conta disso, eu consigo representar o seguinte, esse dado aqui, que está aqui, essa representação visual, ela é exatamente A está contido em U, certo? Ou seja, o conjunto A está contido no conjunto universo. Exemplo. Conjunto universo é o conjunto formado pelos naturais. O conjunto A é o conjunto formado por todos os naturais, tal que x está entre 10 e 100. Quando eu digo que x, né, que 10 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 100, eu estou dizendo que x é maior ou igual que 10, né, x maior ou igual que 10, e que x é menor ou igual que 100. Então, eu tenho exatamente isso aqui, né? Escrever dessa forma é a mesma coisa que escrever que x é maior ou igual que 10 e x é menor ou igual que 10. Quais são os elementos que pertencem a esse conjunto? O mesmo acontece para B, né? B está entre 15 e 50. Então, x é maior ou igual que 15 e x tem que ser menor ou igual que 50. Tá? E aí a gente observa o seguinte, que se x é maior ou igual que 10 e x é menor ou igual que 100, no meu conjunto A, é exatamente quem? 10, 11, 12 até 100. O conjunto B é o conjunto formado por elementos que estão entre 15 e 50, inclusive. Então, é 15, 16 até 50. Se a gente observar, todo elemento de B é elemento de A. Logo, eu vou representar o quê? Que o conjunto B está dentro do conjunto A. Dizendo, então, que B está contido em A, assim como está contido em U. Então, eu tenho exatamente essa representação. Ok? Beleza. Depois que a gente aprendeu como representar isso de forma pelo diagrama de Venn, a gente tem algumas operações e propriedades. As operações mais utilizadas são união, interseção, diferença e complemento. Através dessas 4 operações, a gente consegue chegar a qualquer outra operação. Então, vamos começar pela união. Então, se eu tenho 2 subconjuntos do meu conjunto universo U, eu vou dizer que a união de A e B, que nós vamos denotar por A, U, B, né? Esse U é de união, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou pertencem ao conjunto B. Então, são todos que estão em A ou estão em B. De forma, pelo diagrama de Venn, a gente verifica que quem seria a união B? Seria exatamente todo mundo que está em A unido a todo mundo que está em B. Então, a gente pode escrever de forma implícita o seguinte, a união B são todos os, vamos ver se eu vou conseguir escrever, são todos os x que pertencem ao conjunto universo, certo? Tal que x pertence a quem? A A ou x pertence a B. Vocês concordam comigo dessa informação que eu dei para vocês? Então, x pertence a U, tal que x pertence a A, ou x pertence a B. Ah, professora, por que você está focando na definição formal? Porque é na definição formal que a gente consegue provar algumas coisas, que é o que vocês vão aprender a fazer, certo? Além da gente trabalhar no formato de trabalhar com os números, a gente também vai trabalhar nesse formato mais formal, tá? Então, eu quero que vocês entendam. Então, tá ali. Então, x pertence a U, tal que x pertence a A, ou x pertence a B. Então, a união de 2 conjuntos é dada dessa forma, de forma implícita. Beleza. Exemplificando.
eu tenho dois conjuntos, A e B. O A é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. O B é formado pelo 5, 6, 7, 8 e 9. Quem seria a união B? Digam para mim. Do 1, 2, 3, 4 até o 9. Até o 9. É tudo, né? Exatamente. Ou seja, do 1 ao 9. Ok? Beleza. Professora, faria diferença se eu repetir o 5 e o 6? Não faria, mas você estaria dando uma informação desnecessária. Porque quando você faz a cardinalidade desse conjunto, A união B, você vai ter que excluir esses 5 e 6, porque ele está sendo repetido. E aí, ao invés de você contar os 9 números que tem lá, você vai contar 11 e vai ter que retirar 2. Beleza. Certo? Mas não está errado. Tá ok? Mas em termos práticos, acaba sendo mais dificultoso, né? Então, na representação pelo diagrama, a gente observa o seguinte, olha só, que 1, 2, 3 e 4 está fora do meu conjunto A, do meu conjunto B, ou seja, tá exatamente na parte onde está em A, tá A, mas não intercepta com B. O 5 e o 6 já está interceptando, ou seja, está tanto em A quanto em B. E o 7, 8 e 9 está exatamente... Sim? É que deu uma travada. Tá ok? Não, eu só fiz uma pergunta. Tá ok? Tá. Não, travou um pouco da explicação. Beleza. Tá. Informação desse exemplo 1. A gente tem o seguinte, olha, que o conjunto A, tá? Olha aqui, o conjunto A, vermelho. O meu conjunto A é isso tudo que tá aqui, né? O meu conjunto A, ele está contido no meu conjunto A união B. Vocês concordam comigo? Sim. Assim como o meu conjunto B está contido no meu conjunto A união B. Então, duas propriedades importantes. A está contido em A união B e B está contido em A união B. Certo? Sim. Ok. Agora, se eu tenho um outro exemplo, x é igual a x, y e z, e y é igual a wv. Que é x união y? X, Y, Z, W, V. X, Y, Z, W e V. Perdão. Aí eu pergunto para vocês, como que vai ser a representação no diagrama de Venn? Porque até agora a gente falou na representação de Venn um conjunto interceptando o outro, certo? Nesse caso não houve interseção, então a gente não pode representar a interseção. Como que seria? Eles não vão se tocar. Vão ser como as duas rodas de uma bicicleta. Perfeito. Ou seja, nós chamamos de dois conjuntos disjuntos. Dois conjuntos disjuntos quando não há interseção, certo? Ou seja, são totalmente diferentes. Então, é exatamente isso que a gente tem. A gente tem o conjunto X, que tem todos os elementos de X, o conjunto Y, que tem todos os elementos de Y, e a gente tem que X união Y é X, Y, Z, W e V. Observem ou seja, X continua estando contido em X união Y, assim como Y também está contido em X união Y. Ok? Certo? Beleza. Terceiro exemplo. U é o conjunto das pessoas, o conjunto universo é o conjunto das pessoas. Z é o conjunto das pessoas que tem altura maior ou igual que 1,75. W é o conjunto das pessoas
em que a altura é maior ou igual que 1,90. Se a gente for observar, a gente tem o seguinte, que W está contido no conjunto Z. Por quê? Porque todo mundo que tem 1,90 m é maior do que 1,75 m. Confere? Sim, professor. Exato. Então, como que seria isso na minha representação no diagrama de Venn? Seria interno, assim, estaria dentro. E é Seria interno, um círculo dentro do outro, algo assim. perfeito. Um círculo dentro do outro. Quem seria dentro de quem? O W, né? Que tem menor número. Não, O peraí. W estaria dentro do Z e o Z estaria dentro do conjunto universo. Então, seria exatamente essa a minha representação que o colega falou. Ok? Então, eu tenho que Z união W é quem? Quem é Z união W? O x maior ou igual a 1,75. Maior ou igual que 1,75. Confere? Mas quem é esse conjunto? Z. É o próprio Z. Então, daí, a gente tira uma outra propriedade. Que se W está contido em Z, o que eu posso garantir de Z união W? Hã? Que é igual a Z. Que é igual a Z. Então, é uma nova propriedade. Se A está contido em B, então A união B é o próprio o quê? É quem? Se A está contido em B, então eu posso garantir que A união B é quem? É o B. É o B. Certo? É o maior. É o todo. Tá ok? Sim. Beleza. Esse símbolo aqui, que é essa setinha, nós vamos aprender em lógica proposicional, ele chama de então. Então, é uma condicional. Né? Se A está contido em B, então a condição me garante, me dá a veracidade que a união B tem que ser igual a B. Tá? Agora, eu pergunto para vocês, se A união B for igual a B, eu posso garantir que A está contido em B? Sim. Sim. Não. Sim ou não? Se A união B é o B, ou seja, se eu pego todos os elementos de A, pego todos os elementos de B, e ao computar, ele me dá exatamente o B. Eu posso concluir que A está contido em B? Sim. Sim, não. Sim. Ou seja, então eu posso garantir que a condicional também é válida, ou seja, é válido nas duas mãos, né? E aí eu posso, então, concluir que A está contido em B se somente se A união B é o próprio B. Esse símbolo aqui, que tem as duas setinhas para ambos os lados, é uma outra simbologia para o se somente se, né? Não é mais a condicional apenas, é uma condicional de mão dupla e que nos garante a equivalência, né? Quando eu sei que A está contido em B, eu garanto que a união de A com B é o próprio B, e vice-versa. Tá? Então, o que eu posso garantir de A união A, gente? Quem é A união A? A. Ah, ótimo. Quem é A união vazio? A. A. Professora, por que você está falando tanto dessas propriedades? Por que eu estou trazendo para vocês essas propriedades? Porque a gente, quando for começar a demonstrar essas coisas, a gente vai precisar dessas propriedades. Então, essas propriedades ficam muito mais fáceis da gente enxergar quando a gente tem algo que é mais palpável, que são os exemplos. Por isso que eu levo pelos exemplos. Tá ok? Beleza.
Segunda propriedade, segunda operação, interseção. Então, a gente falou da união, agora a gente vai falar da interseção. Se eu tenho dois conjuntos A e B, tá? A interseção desses conjuntos, que a gente denota por A, esse Uzinho de cabeça para baixo, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Ou seja, no meu conjunto, no diagrama de Venn, que é o diagrama de Venn convencional, a gente enxerga que a interseção de A união a interseção B é exatamente quem está no miolo de A com B. Então, quem é exatamente o cara que está... Quem é a interseção B no meu diagrama de Venn? É exatamente esse pedacinho que eu estou pintando aqui em amarelo. Vocês estão vendo em amarelo? Sim. Sim, professor. Sim. É exatamente esse cara. Ok? Então, tá aí em vermelho. Tá? Agora, como que seria para escrever isso de forma na representação implícita? Quem é a interseção B? Vocês já sabem escrever? Como eu escrevi lá no A união B? É o X, né, que pertence ao universo. São todos os X que pertencem ao universo, ótimo. Aí seria tal Tal que... o X pertence ao A, ótimo. E, né, que tem esse Ezinho vermelho aí. Entendi. E tem esse E vermelho no slide, que dá aquela dica já, né? Mas E- é o E? É, né? Isso. E, isso. Pertence a... O X pertence a B. Perfeito. Todo mundo concorda com o colega? Eu não sei o nome do colega. José. José. Todos concordam com o José? Sim. Positivo. Sim. Perfeito. Então, é exatamente isso. X pertence ao universo, tal que X pertence a A e X pertence ao B, ao mesmo tempo. Então, essa é a forma implícita. Então, vamos aos exemplos. Vamos voltar aos exemplos anteriores. Então, a gente vai falar desses 3 exemplos em todas as operações, para a gente trabalhar com as operações, né? E as propriedades também. Então, quem é a interseção B, dados esses 2 conjuntos que a gente já falou? O 5 e o 6. 5 e 6. Certo? Ou seja, tudo que está dentro do miolo do A com B. Certo? 5 e 6. Ok? Até aí? Beleza. Propriedade. A gente viu que na união, a união B... O quê? Que o A está contido em A união B. E que o B está contido em A união B. Aqui a gente tem a propriedade diferente. A interseção B é menor que A. Ou seja, todo mundo que está em A interseção B também está em A. Assim como todo mundo que está em A interseção B está em B. Então, eu posso garantir que a interseção B está contida em A, assim como a interseção B está contida em B. Ok? Ok. Beleza. Segundo exemplo. X, XYZ e Y igual a WV. Qual é a interseção desse conjunto? 0. Não tem? Existe. Vazio. Vazio. Certo? Ou símbolo de vazio. Ok? Qual propriedade a gente pode tirar disso aí? A gente pode tirar alguma propriedade? Pode? Sim. Travou. Qual? Travou de novo. Ah, que se... Ai, meu Deus. Fugi da cabeça agora. Tava na ponta da língua, cara.
Se ele for conjuntos de juntos, aí sempre vai dar vazio? Não sei se é uma propriedade isso. Não, mas tem que escrever isso como se fosse uma formulazinha implícita, né? Eu posso dizer que eles são diferentes, sei lá, se a interseção é vazia? Se eles são diferentes? Não, você pode escrever o seguinte, na verdade, assim, a propriedade é que não é nenhuma propriedade, né? Toda vez que não houver interseção entre eles, certo? Travou, professora. Na verdade, o que acontece é que não existe propriedade quando a interseção é vazia. O que a gente sabe é que, se não há elementos que sejam iguais a x ou a y, ou seja, que pertencem a x ou a y, a interseção é vazia. É o conjunto vazio, certo? Então, a gente não tem nenhuma propriedade igual a que nós tivemos no exemplo anterior. A gente vai ter propriedade no próximo exemplo, que é o exemplo quando um está dentro do outro. Então, o terceiro exemplo, o exemplo do conjunto das pessoas da altura. Qual é a interseção de Z com W? É o W. É o W inteiro. É o W. W inteiro. W, ótimo. Então, na verdade, a gente tem que Z interseção a W são todas as pessoas em que a altura é maior ou igual que 1,90, que é o próprio W. Que propriedade a gente pode tirar daí? Se W está contido em Z, o que eu posso garantir? Que vai ser sempre o W? Sempre vai ser, tipo, o segundo ali que ele tá dentro? Se W está contido em Z, eu posso, então, garantir que a interseção de Z com W é quem? O próprio W. Certo? Então, mais uma propriedade que é, se a interseção B é o próprio A. Então, essa é uma propriedade. Beleza? O que eu posso garantir de A interseção A? Qual é a interseção de A com A? É o próprio A. É o próprio A. E a interseção vazio? Próprio A. É o próprio A? Não, vazio. É vazio. A interseção vazio é vazio. Ou seja, você tem um conjunto A interceptando com um conjunto que não tem ninguém, é o conjunto que não tem ninguém. Vazio. Certo? Sim? Ok. Beleza. Próxima operação é a diferença. Então, eu tenho dois conjuntos A e B, certo? E a diferença de A e B, ela é denotada por A menos B. Que vem a ser isso? É exatamente o conjunto formado. Se for olhar aqui para a minha representação aqui do diagrama de Venn, qual seria a parte? Qual seria a parte que representa A menos B? Seria esse A meia-lua. Essa meia-lua do A, não é isso? Ih, ultrapassei aqui no... Seria isso aqui, né? Isso, é o A menos o A inter B. Exatamente. Tudo bem? Seria esse pedacinho aqui. E aí, como que eu posso escrever isso em forma de representação implícita?
A menos B é exatamente o quê? Alguém sabe? O próprio Todo conjunto B. Esse Todos é o os universo. x's pertencentes ao universo. Ah, Ah, tal que X pertence a A, mas não pertence a B. X pertence a A e e X não pertence a B. não pertence a B. Perfeito. Tá ok? Ok. Beleza. Então, são todos pertencentes ao universo, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então, vamos aos nossos exemplos, certo? Mas antes de ir para o exemplo, eu vou fazer um trabalho aqui nesse X pertence a A e X não pertence a B. A menos B são todos os elementos do universo, tal que X pertence a A e X não pertence a B. O que eu posso falar de B menos A? É só trocar o A pelo B. São todos os elementos do conjunto universo, tal que X pertence a B e X não pertence a A. Concordam comigo? Sim. Sim. É a mesma coisa? Eu posso dizer que A menos B é igual a B menos A? Assim como eu posso dizer que A união B é igual a B união A interseção B é igual a B interseção A. Eu posso dizer que A menos B é igual a B menos A? Negativo. Negativo. Não posso. Ou seja, as duas primeiras operações eu consigo o que nós chamamos de comutatividade, ou seja, elas são comutativas. A diferença não é comutativa. Ok? Sim. Beleza. Então, eu tenho o seguinte: no exemplo 1, a gente tem os dois conjuntos A e B, e eu quero saber quanto que é A menos B. É 1 até o 4? Do 1 até o 4, certo? São todos que estão em A e não estão em B. Então, 1 até 4. E que é B menos A? Do 7 ao 9. 7, 8, 9. 7, 8, 9. São todos que estão em B e não estão em A. Então, a gente observa que a diferença realmente me gera elementos distintos, certo? Nos facilitando, nos mostrando que não são iguais. Ok. Então, a gente tem o seguinte: A menos B está contido em A. Vocês concordam comigo que todo mundo que está em A e não está em B está dentro de A? Isso. E eu tenho também que B menos A está contido em B, ou seja, todo mundo que está em B e não está em A está em B. Então, eu posso ter a propriedade que A menos B está contido em A, assim como B menos A está contido em B. Certo? Segundo exemplo. Quem é X menos Y? Quem é X menos Y? O X inteiro. O próprio X, certo? Quem é Y menos X? Próprio Y. O próprio Y. Me gera alguma propriedade? Não. Não? Eles não têm nada em comum. Aí acho que não tem propriedade, não. Eu acho. Bem, talvez, se, por exemplo, eu justificar o seguinte, olha, se X interseção Y for igual a vazio, então X menos Y é quem? O X. E Y menos X é o Y. Não posso? Não posso concluir isso? Sim. Posso, né? Então, eu tenho exatamente o seguinte. Vou escrever aqui para vocês. Que se A... volta. Se A
A, tá? Foi igual a vazio, isso implica em dizer, ou seja, se somente se, eu digo que A menos B e B menos A é B. Concordam comigo? Tá certo ou não? Agora visualizando, como você falou, eu não tinha entendido muito bem, mas concordo. Concorda? Ótimo, ainda bem que eu escrevi, né? Porque aí vai ficar gravadinho aí para vocês. Beleza? Ok. Ok. Perfeito, então. Agora, terceiro exemplo. Quem é Z menos W? Ou seja, todo mundo que está em Z e não está em W. Todo mundo que tem altura maior ou igual que 1,75 e não tem altura maior ou igual que 1,90. Z. Todo mundo que tem até 1,89 de altura. Todo mundo que está entre 1,75 e 1,90. Certo? Então, são todos que estão na altura maior ou igual que 1,75 e menor que 1,90. Concordam? Sim. Beleza. Que eu também posso escrever da seguinte forma. São todos os x menores que 1,90. Certo? E maiores iguais a 1,75. Tudo bem? Sim? Sim. Beleza. Conferido. E agora, quanto que é W menos E? Todo mundo que está em W e não está em Z. Oi? Não, é vazio. É o quê? Vazio. Todo mundo concorda? Sim. Sim. É igual a vazio? Beleza. Igual a vazio. Concordam? Sim. Então, eu tenho o seguinte. Se A está contido em B, quem é A menos B? Vazio. Vazio. Certo? A menos A. A menos A. Seria Aí. vazio. Ó, Vazio? Vazio. vazio. A está Mas o contido vazio tá em A também. A está contido em A. Então, segue a propriedade de cima. Vazio. A menos vazio. Ó, é o próprio A. Certo? São todos que estão em A e não estão no conjunto que não tem ninguém. Ou seja, é o próprio A. Beleza. As operações, né? Nós temos a definição de complemento. Quem vem a ser um complemento? Eu tenho um conjunto universo U e um conjunto A que está contido em U. O complemento de A, que a gente denota como A barrado, é exatamente o conjunto formado por todos os elementos de U que não estão em A. Certo? Ou seja, é o meu conjunto U menos A. Concordam comigo? Que o meu complemento de A é exatamente o meu U menos o A? Sim? Sim, professor. Beleza. Então, meu complemento de A é igual U menos A. Então, eu tenho o seguinte, ó, na minha representação aqui, quem vai ser o meu
Complemento de A. Tudo que tá para fora de A e dentro do universo. Tudo que está para fora de A dentro do universo. É isso aqui. E aí, como é que eu posso escrever isso? Complemento de A é exatamente quem? É o X que pertence ao universo, Ah, tal X, aí Não pertence a. pertence ao tal universo. que X... eu poderia botar tal que X pertence ao universo e não pertence a A. Mas eu posso também simplificar. São todos que estão em U, tal que X não pertence a A. Certo? Ah, da outra forma tá errado? Não, não tá errado. Tá? Pode ser dessa forma ou dessa outra forma que eu estou escrevendo aqui no slide. Beleza? Beleza? Conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Então, eu quero A igual que 50. Quem é o complemento desse cara? Seria do 51 para frente. Ou seja, são todos os naturais. Ou seja, ou maior ou igual que 51. Agora, conjunto U é formado pelos inteiros. E o conjunto A é formado por todos os inteiros, tal que X A. Professora, não entendi nada. Não sei se foi a minha internet ou a sua, mas travou muito aqui. Olha, o conjunto dos números inteiros, perdão, conjunto U é o conjunto formado pelos inteiros. O conjunto A é formado por todos os inteiros, tal que X é maior que 2. X maior que 2 é exatamente 3, 4, 5 em diante. Quem é o complemento de A? Seria um. Quem? Todos os números menores ou iguais a 2? Todos os menores iguais a 2. Ou seja, 2, 1, 0, menos 1, e assim vai. Todos menores iguais a 2. Tudo bem? Certo? Agora, se eu mudar o conjunto dos universo, eu continuo com esse conjunto A, mas o conjunto universo agora é o conjunto dos números naturais. Quem vai ser? Quem vai ser o complemento de A? Todo mundo que é menor ou igual a 2, que seria 1 e 2. Todo mundo que é menor ou igual a 2, mas que é natural. Que quem? 1 e 2. 1 e 2. Ou 0, 1 e 2, não? Mentira, né? Lembrando, no nosso curso a gente não vai adotar natural como sendo 0. Ok. Tá? Só um lembrete que eu dei na aula passada, mas estou reforçando aqui. Beleza? Tranquilo. Ok. Beleza. Então, algumas observações. A menos B nada mais é que o conjunto A interseção complemento de B. Então, se a gente for olhar isso, como que seria? Quem é A menos B? Vou fazer aqui. Quem é A menos B? A menos B? Eu tenho A aqui e tenho B aqui. Certo? A menos B é esse pedacinho aqui, né? Concorda? Concordam? Isso. Isso. Sim. Beleza. Agora, quem é A interseção complemento de B? Bem, A, eu sei que é isso aqui, né? A é isso tudo aqui. Esse é o meu A. Se eu fizer interseção com complemento de B, a gente tem o quê? A gente tem
A, temos B, e o complemento de B é isso tudo aqui. Confere? Quando eu pego o A, interseção complemento de B, quem que sobrou? Exatamente A menos B. Concordam? Concordam, gente? Sim. Tô pequeno Sim. aqui. Pode Hã? repetir essa parte de novo, professor? Não entendi. Pode repetir essa parte de novo? Posso. Vou voltar. Bem, quem é A menos B? Quem tá em A e não tá em B. Todo mundo que está em A e não está em B. Tá aqui, ó. É esse pedacinho aqui, ó. Não é? Isso. Isso. Perfeito. Que tá A. Agora, quem é A interseção, o complemento de B? Bem, eu sei que A é isso aqui, né? A é todo esse cara aqui, né? Não é esse cara aqui todo? Isso. E quem é B? B é esse cara que tá aí, tá solto. Eu só quero saber quem é A. Beleza? Se eu pegar esse cara aqui, interseção com complemento de B, quem é o complemento de B? É todo mundo que tá em B e não está em A. É isso tudo, né? Certo? É isso tudo aqui, né? Todo Isso. mundo que tá aqui fora, mas não tá em B. Quando eu pego a interseção de A com o complemento de B, quem que sobrou? Quem sobra? Ó, esse pedacinho da interseção não entra em B. Ou seja, a interseção desse pedacinho aqui, esse pedaço aqui, ó, não Agora ficou entrou. mais claro. Quem sobra? Sobra exatamente a minha Lua. B, Quem é a B minha menos Lua? A. A menos B. A meia Lua é A menos B. Certo? Certo, gente? Sim, sim. Sim. Beleza. Então, a gente consegue ver que A menos B tem uma propriedade, que é a interseção complemento de B. E isso a gente vai utilizar muito, né? Que A menos B sempre é igual a A interseção complemento de B. Assim como B menos A é exatamente igual a B interseção complemento de A. Tá? O que eu posso dizer de A união complemento de A? Seria a união de tudo. Seria Exatamente, o conjunto universo. Certo? Isso. Quem é A interseção complemento de A? Quem é? vazio. Vazio. Certo? Quem é o complemento de U? Vazio? Vazio. Certo? Quem é complemento de U? Complemento é o U menos o conjunto. E o conjunto é o próprio U. Então, U menos U é vazio. Quem é o complemento de vazio? É o conjunto universo? É o conjunto universo. Perfeito. Certo? Ok? Então, essas observações são importantes, tá? Que fazem a gente seguir de forma mais formal. Beleza? Quem é o complemento do complemento de A?
É tipo, você tá negando o que É o foi. negando É o próprio A. é o próprio A. Certo? O complemento do complemento de A é o próprio A. Ok? Beleza. Então, algumas identidades básicas que são com conjuntos. A primeira nós já falamos. Assim como A interseção B é igual a B interseção A. Certo? Uma outra identidade básica importante é a que nós chamamos de associatividade. A associatividade, a gente tem que A união B, depois de feito A união B, a gente faz união C, isso é igual a A união B união C, ou A união B união C, ou seja, eu faço tudo junto, certo? B, interseção C, fale-me. Alguém falou nada? Ah, ok. A interseção B interseção C, que é igual a interseção B interseção C. Beleza? Ok. Distributiva. O que é distributivo? Distributivo é exatamente o que a gente aprende lá na multiplicação, onde a gente tem o união aqui como sendo multiplicação e essa interseção aqui sendo positiva, ou seja um número, uma adição. A união B interseção C é exatamente quem? A união B interseção A união C. Ou seja, A união B interseção A união C. Certo? E o mesmo acontece se aqui, ao invés de união, for interseção, e aqui, ao invés de interseção, for união. Ah, professora, mas qual a diferença da associativa para a distributiva? A diferença está que na associativa, os elementos, ou seja, as operações são iguais. Então, quando você trabalha aqui com união, aqui também é união. Na distributiva, a gente tem um que é união, o outro que é interseção, e vice-versa. Ok? Como que a gente pode ver isso no diagrama de Venn? O que eu tenho? Olha aqui, a união B interseção C é quem? Eu tenho primeiro A. Quem é A? A tá toda aqui, ó. Certo? Vocês estão vendo minha setinha circulando aqui? Sim, né? Ótimo. Agora, quem é B interseção C? B interseção C é esse pedacinho aqui, né? Tá aqui, ó, B interseção C. Quando eu pego a união de A com B interseção C, quem eu vou ter? Eu vou ter exatamente a união B interseção C, que é todo A, mais esse pedacinho aqui que tá fora de A. Tá ok até aqui? Sim. Beleza. Sim. Agora eu vou olhar para o outro lado da igualdade. Que é a união B? A união B é todo mundo que está em A e está em B. Todo mundo que está em A e está em B. Quem é a união C? A união C, todo mundo está em A, união com C. Quando eu faço a interseção desses caras, quem é que tem interseção aqui? É o A completo, tá vendo? Que é o A completo, todo A, mais esse pedacinho que está entre B e C. Mais esse pedacinho que está entre B e C. O restante não tem interseção. Que é a gente pode concluir que a união B inter C é exatamente igual a união B interseção A união C. Certo? Então, na distributiva, inter C é exatamente igual a união B interseção A união C. Certo? Então, na distributiva, vale tanto para união e dentro interseção, como fora a interseção e dentro a união. Então, a gente tem exatamente isso aqui. A interseção B união C é exatamente igual a A interseção B união A interseção C. Então, no diagrama de Venn, a gente tem a mesma coisa. Eu tenho A. Quem é B união C? B união C é todo mundo que está em B e está em C.
certo? Quando eu faço a interseção disso, quem eu vou ter? Eu vou ter exatamente esse pedacinho aqui de A inter B com o pedacinho de A inter C. Vocês veem isso? Conseguem ver? Sim. Ok. Agora, o outro lado da igualdade a gente tem. Quem é A inter B? A inter B, todo mundo que está em A e B ao mesmo tempo. Quem é A inter C? Todo mundo que está em A e C ao mesmo tempo. Quando eu faço a união dos dois, eu vou ter exatamente todo mundo que está em A com B e todo mundo que está em A com C. Chegando à conclusão que é exatamente o cara que está aqui em cima, o mesmo cara. Logo, a distributiva é exatamente o que eu falei. E aí, só para ficar claro, a gente tem o seguinte, ó, A interseção B união C, nada mais é que A interseção B união A interseção C, que está aqui. Esse cara, união, esse cara. Tudo bem, gente? Sim? Beleza. Mais uma propriedade, mais uma identidade básica. É a identidade que nós chamamos de lei de Morgan. O que a lei de Morgan nos diz? Nos diz que se eu fizer o complemento de A união B, ele é exatamente o complemento de A, interseção o complemento de B. Bem, pelo diagrama de Venn, a gente tem o seguinte, quem é A união B? A união B é todo mundo que está dentro de A junto com B. O complemento é exatamente tudo que está em U e não está em A união B. Ou seja, tudo que está em vermelho. Certo? Se eu pegar o complemento de A, eu tenho todo mundo que está fora de A. Se eu pegar o complemento de B, eu tenho todo mundo que está fora de B. Se eu pegar a interseção do complemento de A com a interseção do complemento de B, a gente vai observar que é todo mundo que está em U e não está na união de A com B. Certo? Que é exatamente o complemento para a interseção. Então, se eu tenho A interseção, o complemento de A interseção B, então eu vou ter o complemento de A, união, o complemento de B. Então, é exatamente essa a minha propriedade. Quem é A interseção B? A interseção B é todo mundo que está entre A e B ao mesmo tempo. Se eu pegar o complemento disso, é todo mundo que está fora disso. Certo? Fora da interseção. Se eu pegar novamente o complemento de A, é todo mundo que está fora de A. Se eu pegar o complemento de B, é todo mundo que está fora de B. Se eu pegar a união desses dois, a gente vai observar que é todo mundo que está fora da interseção de A com B. Chegando à conclusão que é exatamente o complemento da interseção de A com B. Certo? Então, essa é mais uma propriedade. E aí, a gente chega aos exercícios que eu quero que vocês façam, que nós temos aí 30 minutos para fazer, e eu vou fazer um pouquinho de cada um. Então, o que eu quero que vocês façam? O primeiro exercício, eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, e eu quero que vocês representem, por meio de um diagrama de Venn, a diferença simétrica entre dois conjuntos, que eu estou botando A triângulo B, definida por A triângulo B igual a menos B, união B menos A. Certo? Eu vou fazer melhor, porque como eu vou dar tempo para fazer esses exercícios, eu vou parar a gravação para ficar a aula gravada e vou voltar a gravação com esses exercícios. Eu acho que fica melhor. Que aí eu dou tempo para vocês fazerem, mas mesmo assim, se o aluno não quiser fazer esse exercício, ele pula, ou ele vai pulando, e eu só boto o link para vocês, tá? Do Google Drive. Deixa eu parar, então, essa gravação aqui. Interromper gravação.